Mensagem forte com pastor Isaías de Oliveira. Deus está mudando sentenças, restaurando vidas e preparando o seu povo para a volta de Jesus. Vigia, porque o tempo é agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu quero meditar com a igreja do verso 9 ao 11. Também, enquanto os irmãos procuram deixar a Deus a minha palavra de gratidão pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, dos obreiros que estão na minha retaguarda, de cada irmão aqui presente. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Só antes da leitura, eu achava que eu falava grosso. Quanto ciúme, Jesus. Glória. Vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 9. Deus abençoe, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmãos. Deixa eu citar o 8 também, irmãos, para nós entrarmos no 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja o 9, irmãos. E quando ele dizia isto, vendo os discípulos, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que olhais para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Eu quero ficar com a parte B do verso 11 que diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, falando um português mais simples, uma tradução mais simples de nós entendermos, o que os varões falaram para os discípulos, traduzindo foi: este mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Tome assento, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está no Monte das Oliveiras, retornando para o céu que foi da onde ele veio. A Bíblia vai dizer nesse texto que Jesus está confirmando, uma promessa que ele havia dito lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, se não me falha a memória. Um dia Jesus chama os seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, e um dia eu vou buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas parafraseando, irmão, Jesus disse mais ou menos assim: mas fica tranquilo, viu? Eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Aqui Jesus já nos deixou uma lição: ninguém dá glória a Deus porque quer, ninguém dá glória a Deus porque é bonito, ninguém dá glória a Deus porque tem cargo, ninguém dá glória a Deus, meu irmão, porque sabe falar em outro idioma. Só conseguimos glorificar a Deus porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Foi Jesus quem disse: eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Então não sou eu que dou glória porque eu quero, eu dou glória porque Ele está movendo-se em mim. Você não dá glória porque você quer, você está dando glória, esse ambiente está com a glória, porque o Espírito de Deus está neste ambiente, é Ele. É um glória daqui, um aleluia dali, uma rajada de língua estranha, porque o Espírito de Deus está aqui. Você pode dar um glória por falar nisso, meu irmão? A história vai dizer que os discípulos estão no pé do Monte das Oliveiras, Jesus está voltando para o céu, e Ele está confirmando esta promessa, porque Deus, irmãos, é Deus que faz a promessa, Deus é Deus que confirma a promessa, e Deus é Deus que cumpre a promessa. Eu vou repetir: Deus faz promessa, Deus confirma a promessa, e Deus cumpre promessa. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te fazer uma promessa, quem sabe Deus te trouxe aqui para confirmar. Quem sabe você entrou aqui dizendo: Senhor, mais um ano e nada aconteceu. Quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer: eu não esqueci, estou confirmando que a promessa está de pé, eu vou fazer. E quem sabe é hoje que Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Uma coisa é certa: se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele está confirmando esta promessa. Então Ele está subindo, voltando para o céu,
como se ele estivesse confirmando. Deixa-me parafrasear, irmão, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, deixa eu falar num português bem claro que eu possa explicar aos irmãos. Jesus está confirmando a promessa, dizendo mais ou menos assim: lembra do que eu prometi para vocês? Que um dia eu iria embora, o dia chegou, o dia é hoje. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu não vos deixaria órfão? Ele vem vindo aí, eu vou e ele vem, eu vou e ele vem. E quando ele vir, a virtude do Espírito Santo vai repousar sobre você. Oh, glória! Irmãos, existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Sim. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu vou falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes no grego que quer dizer chail, araté e dunamis. Chail, araté e dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. O que Jesus estava dizendo no pé da raiz era: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, irmão, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage. Mas quando eu falo de poder, a igreja glorifica. Mas preste atenção, para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E para Deus trabalhar no meu caráter, eu tenho que reconhecer o valor. Porque quando eu reconheço o valor, Deus trabalha no caráter. E quando Deus trabalha no caráter, Ele pode me encher de poder. Poder de Deus. Poder para cantar, poder para reger, poder para tocar, poder para dar glória, poder para pregar, poder para glorificar. Poder de Deus. E o poder de Deus está na casa. Diga comigo, valor. Valor. Porque o diabo é tão endemoniado, meu irmão, que ele fica soprando, bombardeando, quem sabe na mente de alguém, dizendo: você não tem valor, ninguém te vê, ninguém te enxerga. É sempre os mesmos, é mais um ano, é os mesmos, é só aquele, é só aquela, é só aquele grupinho. E a quem sabe alguém dá ouvido para essa seta do adversário e vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Trouxe até glória, mas não consegue dar. Trouxe até adoração, mas não consegue soltar. Sabe por quê? O glória para na garganta e a mente vai longe, porque o inimigo fica bombardeando, dizendo: ninguém te vê, ninguém te enxerga, você não tem valor. Aí Deus levanta um poeta para compor uma letra e começa dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Porque você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar, cante, o valor que você tem. Eu venho falar. E cadê ele? Está aí, ó. Ele está em você. Não consegue orar? Ele intercede por você. Por causa do horário, irmãos, aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Declare: você tem. Se o diabo diz que tu não tem valor, hoje a mentira dele cai. O Espírito de Deus habita em você. Em você. Irmãos, eu não sei como é que chama na tua cidade, no teu bairro, um terreno que o proprietário não cuida. Mas em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. Que nome horrível, irmãos. Baldio. O que não presta, joga lá. Entulho, joga lá. Lixo, joga lá. Móveis velhos, joga lá. Por quê? Se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Mas de repente alguém aparece e gosta do terreno, diz: eu quero esse terreno, eu vou comprar. Compra, paga, limpa, cerca. E tem uns proprietários que são tão enjoados que uns ainda colocam uma plaquinha dizendo: proibido jogar lixo. Eu não sei se aqui acontece isso, mas em Catanduva acontece. O diabo joga lixo na vida do homem até o dia que ele aceita Jesus. Porque quando ele reconhece o valor, aceita Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca o Espírito de Deus para cuidar de você. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. O Espírito de Deus habita em você. Glória! Glória! Por isso que Paulo disse assim: em quem vós também estáis,
Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado, carimbado, timbrado, marcado. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. O Espírito de Deus habita em você. Diga comigo: valor, caráter. Irmãos, existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Posso ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, estar no meio dos crentes, falar que nem crente, sentar que nem crente, levantar que nem crente, andar que nem crente. Mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Você pode estar na França, vestido com uma roupa da grife francesa, um sapato francês, um perfume francês, e tu pode até aprender o idioma. Mas a tua essência não é francesa, a tua essência é brasileira. Estamos no mundo, de passagem pelo mundo, não tenho nada com o mundo, porque nossa essência é de cima. Oh glórias. Irmãos, esse ano Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. E quando nós estávamos na Itália, aí um irmão falou assim para mim: pastor, o senhor já ouviu falar que o sorvete italiano é o mais gostoso que existe? Eu falei: eu já ouvi. Aí ele disse assim: vamos experimentar? Eu falei: vamos. Ele falou: mas nós temos um porém. E o irmão que vai traduzir para nós? Porque nós não sabemos falar. Nós vamos sair sozinhos para comprar o sorvete? Eu falei: fica tranquilo, varão, não tem segredo. Não precisa falar. Pedir um sorvete, precisa falar o quê? Ele disse: mas o senhor vai fazer o quê? Chega na vitrine, procura um rosinha, aponta para o rosinha e acabou. Eu falei: você quer do quê? De morango. Eu falei: pronto, aí está confirmado, é o rosinha. Apontou o rosinha de morango. Se você não entendeu o que está ali, você vai pelo olhar. Aí nós fomos, quando chegamos na sorveteria, eu falei: aqui, varão, tá vendo? Ó, aqui, ó, o rosinha. Ele disse: e agora? Porque tem outro rosinha aqui. Eu falei: eita, agora complicou. 2 rosinhas. Aí a moça chegou, olhou para nós. Aí eu falei: eu vou usar o meu idioma. Eu disse assim para ela: eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou: tudo bem, de que lugar que vocês são do Brasil? Eu olhei para ela e falei: a senhora é do Brasil? Sou. E como que a senhora sabe que eu sou do Brasil? De longe eu olhei e falei para minha amiga lá: vem 2, ó. O jeitão é de brasileiro. Estamos aqui, mas o jeitão é do céu. Somos do céu. Diga comigo: valor, caráter e poder. Crente que não tem poder de Deus é chacota na mão do inimigo. Crente que não tem poder de Deus é aparência no meio da multidão. Crente que não tem poder de Deus, meu irmão, ele canta e a voz não passa do teto. Crente que não tem poder de Deus, a palavra não atinge o alvo. Mas quem tem poder de Deus, canta com poder, adora com poder, rege com poder, toca com poder, levanta a mão para adorar, receba poder. E ser-me-eis testemunha. Aí Jesus vai dizer: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Presta atenção, tem gente que está querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quer fazer o que nos confins da terra se não passou nem por Jerusalém? Ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o texto vai dizer: e quando ele dizia isto, aí entramos no verso de número 9, irmãos. Ele foi sendo elevado às alturas. Irmãos, a minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda. Eu vou tentar ser o mais simples que eu conseguir, mas desenha na tua mente essa cena. Imagine que você está no meio da multidão, no pé do Monte das Oliveiras, Jesus se despedindo dos discípulos. Entenda como que você quiser, o importante é que você entenda. Ele começou a flutuar, pairar, começou a subir, os pés desgrudam do chão, e ele falando o verso 8, e o texto vai dizendo que ele foi subindo, 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 subindo. A Bíblia vai dizer que uma nuvem veio, tampou Jesus nos olhos dos discípulos, não se viu mais. Antes dos discípulos pensar em perguntar, o texto vai dizer que 2 varões vestidos de branco se colocaram do lado dos discípulos e perguntaram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você acredita nesta palavra, irmão? Glória!
Estou sentindo Deus aqui, Jesus está aqui. Você já parou para imaginar que cena, irmão? Que cena? Que cena foi essa? Jesus subindo, subindo. A nuvem veio. Tampou. Os anjos disseram: o mesmo Jesus que vocês viram subir. É o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Irmãos, eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Responda com glória. Quantos creem que Jesus vai voltar? Agora segura teu glória aí, meu irmão. Tu pode ter dado glória. Eu te conheço por fora, mas por dentro só Ele sabe. Eu não vim aqui te repreender, mas eu quero te dar uma notícia. Muitos têm crente, irmãos, demais, que não acredita que Jesus volta mais. Eu vou citar os irmãos. Eu fui visitar uma senhora, 88 anos de idade, e nós fomos servir a ceia a ela. E aí, nós conversando sobre conversas do dia a dia, acabamos de servir a ceia, estamos ali conversando, aquela conversa de 5 minutos para encerrarmos. Aí eu disse assim para ela, ela falou: o senhor vê o quanto mal que está acontecendo no mundo? Eu disse assim para ela: sabe o que é isso, irmã? Jesus está voltando. 88 anos de idade, meu irmão, mais de 40 de igreja. E quando eu disse isso para ela, ela falou: e o senhor acredita nisso? Eu pensei: eu não estou nesse planeta não, irmão. Eu falei, ela não me perguntou isso. Eu falei: a senhora perguntou o quê? Se você acredita nisso. Eu disse: eu creio, eu vivo por isso. E a senhora? Eu não. Pode parecer forte, mas é a verdade. E eu disse assim para ela: e por que a senhora não acredita? Irmão, olha a tese da vovó. Olha. Ela disse assim: pois a última vez que ele veio aqui, bateram nele ao ponto de matar. Tu acha que ele volta aqui, é? Ainda bem que quando nós chegamos com perus lá, ela já existia. Esse ensinamento não foi nosso, não. Ela disse assim: eu acredito que Jesus vai voltar para mim, vai me levar, vai voltar para o senhor, vai levar. Mas voltar desse aqui? Não. Não entramos em debate, meu irmão. É um pouquinho de cada dia. Passaram-se uns 4 meses, eu recebi um convite para orar por uma senhora, na verdade fazer uma visita para uma senhora, num sítio a 25 quilômetros da cidade onde estamos. 98 anos de idade, 10 anos a mais. Nunca entrou numa igreja evangélica, nascido e criado no catolicismo. Aí um irmão nosso trabalha naquela cidade, conheceu o filho e ele falou: pastor, a irmã do filho pediu para o senhor fazer uma visita. Nós fomos lá. Chegamos lá, ela estava andando pelo sítio, e quando ela apareceu, uma senhora bem magrinha, mas bem firme mesmo, e ela veio, sentou conosco ali, estamos conversando. E no meio da conversa, eu pensei: nós viemos aqui falar de Jesus, né? Então vamos entrar aqui com Jesus. Aí a primeira brecha que deu, eu falei: sabe o que é isso, dona Maria? Jesus está voltando. Ela disse: eu acredito. Irmãos, eu confesso que eu me assustei, porque eu pensei que ela nem ia responder nada. Se uma de 88 anos, quase 50 de igreja, está dizendo que não volta mais, uma senhora de 98 anos, que nunca entrou numa igreja evangélica, e a outra nascida e criada no catolicismo, eu acredito. Inclusive foi por isso que eu falei que precisava falar com um pastor, e o meu filho arrumou o senhor, porque eu estava sentada nesta cadeira, de frente para esse pasto, 3 horas da tarde, eu olhei para o céu, o azul do céu, disse ela, começou a se desenrolar que nem cortina. E por trás do azul, uma chama vermelha. E por trás da chama, uma voz disse: Jesus breve vem. Quem tem glória, dá glória. Quem acredita, dá aleluia. Dá um sinal de vida, Ele vem. Ah, quem dera fosse agora. Estamos num ambiente propício. Glória. Alai, cai, xergue, cai, alabassuri, alabai. E ela disse: eu fui procurar o padre, falei para o padre, perguntei para o padre o que significava. O padre virou para mim e falou: é melhor a senhora procurar um pastor que ele vai te explicar melhor. Irmãos, enquanto o crente está dizendo não vem, Jesus está se revelando ao ímpio, porque o texto vai dizer: os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Jesus vem. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Ei, cai.
Essa noite não é mais um culto para alguém aqui não, essa noite é o culto. Deus está dizendo aqui, eu vou renovar as forças de alguém que entrou nesse lugar hoje. Tem glória no ambiente. Você não pediu para Deus falar contigo, irmão? Você não pediu para Deus dizendo que precisava de uma resposta? Deus está dizendo, eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua casa. O homem diz que não, eu digo que sim. Estou eu visitando o sangue de alguém aqui nessa noite. Vou eu arrancar a célula doente. Vou eu confundir a medicina e vou acrescentar os anos de alguém na terra. A glória de Deus está aqui. O ambiente é de milagre. Receba o milagre da parte de Deus. Chora seque basai. É glória. É glória. É glória. Eita, eu não vim agitar as águas não. As águas já estão agitadas. Mas sou homem de Deus e venho aqui com uma mensagem que Deus queima no peito. Estou eu mudando a sentença na vida de alguém hoje aqui. Eita, não vai ter velório não. Não. Ricancho. Ricalabai. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário ou seu pedido de oração. Estamos juntos em fé. Permaneça firme, porque Deus é contigo. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Isso é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Deus te abençoe poderosamente.